governar. Vamos pegar alguns textos da palavra, 2 Samuel, vamos voltar lá, 2 Samuel capítulo 5. Eu disse para vocês que não é uma pregação, hoje é um ensino. 2 Samuel capítulo 5. Versículo 7, 2 Samuel 5, verso 7, diz assim: porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Diga comigo, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Verso 10, ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Fala comigo mais uma vez, Davi tomou a Sião. Diga Sião. Amém. Vamos ler alguns textos falando sobre Sião. Vamos lá para Salmo 132. Salmos 132. Todos acharam? Versículo 13 e 14. Vamos pegar do 11 primeiro, vamos lá. 132, verso 11. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Os teus filhos, se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião. Fala comigo, o Senhor escolheu a Sião. Preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Diga comigo, Deus escolheu a Sião. Deus escolheu Sião para a sua morada. A Bíblia fala que Deus ama Sião. Deus escolheu Sião para a sua habitação, para a sua morada. Davi, quando ele entra em Jerusalém, Davi, como toma a cidade, ele toma a arca, pega a arca, ele toma posição, ele assume a fortaleza de Sião, e ali ele estabelece a fortaleza de Sião, que é a casa de Davi. Davi, ele estabeleceu como se fosse um quartel-general, ele estabeleceu uma base do seu governo, e ali era Sião. Diga comigo, Sião, lugar de governo. Mais uma vez, diga, Sião, lugar de governo. Volta só um pouquinho, Salmo 87. Salmo 87. Versículo 1 diz assim: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Salmo 87, versos de 1 a 3. Deus ama a quem? A cidade de Sião, as portas de Sião. E veja que diz a palavra, ele ama mais do que todas as habitações de Jacó. Fala comigo, Deus ama Sião. Diga, Deus é apaixonado por Sião. Deixa eu te perguntar algo, por que Deus amava Sião dessa maneira? Por que Deus ele era apaixonado por Sião? E Deus escolheu Sião para a sua morada, para a sua habitação. Por quê? Hein? Quantos estão comigo? Por que Deus amava Sião? Por que Deus preferiu habitar em Sião? Por quê?
Porque era a cidade de Davi, porque Davi ali estabeleceu a arca, porque diante da arca Davi instituiu sacerdotes para ali estarem ministrando diante de Deus, e Deus disse: eu escolhi este lugar que não tem muita pompa, esse lugar simples e humilde, eu escolhi para a minha habitação. Amém, queridos? Deus escolheu para a sua habitação um lugar simples, um lugar humilde, que não tinha o ouro de Salomão, que não tinha o sentido profético de Moisés, e Deus falou: eu escolhi este lugar, preferi mais do que todas as habitações de Jacó, eu escolhi esse lugar para a minha habitação, porque eu amo Sião. Amém? Eu amo Sião. Agora, esse é o sentido do Velho Testamento. No Novo Testamento, quem é Sião? Quem é Sião? Sião é um lugar de governo. Quem é chamado para governar? Quem é Sião? Quem é Sião? Levanta sua mão. Quem é Sião? Todos nós somos Sião. Sião era um monte na antiga aliança. Só que Deus hoje não habita em Sião, um monte físico. Deus habita em mim e em você. Amém? Então isso significa que Deus me ama, que Deus te ama, que Deus é apaixonado por você. Que quando você se levanta para adorá-lo, para exaltá-lo e para engrandecê-lo, Ele vem, porque Ele te ama. Amém? Isso é Sião. E quando você o adora, quando você ministra o seu coração, Ele quer estabelecer o seu governo, Ele quer estabelecer o seu trono a partir da tua vida. Isso é Sião. Salmo 87, não terminou ainda? Versículo 4 diz: dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia, e eis aí Filistia e Tiro com Etiópia lá nasceram. E com respeito, verso 5, com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela. Este e aquele nasceram nela. Por que vão dizer isso? Porque aqueles que habitam em Sião, ou aqueles que são os sionitas, porque aqueles que habitam em Sião são sionitas, né? Onde estão os sionitas? Né? Nós somos Sião, né? Aqueles que habitam em Sião, eles têm uma característica, eles têm uma linguagem diferente. Davi está falando: eu sei quem é da Etiópia, da Filistia, mas quando se diz em Sião, este nasceu nela, porque esse tem um linguajar de Sião, esse tem uma característica de Sião. E quais eram as características que haviam em Sião? Sião é lugar de prosperidade. Se você ler Jeremias capítulo 33, você vai ver que em Sião habitava prosperidade, alegria, gozo, festa, júbilo. Tudo isso habitava em Sião. Então, se eu hoje entendo que eu sou Sião na minha vida, tem que ter o quê? Alegria, gozo, prosperidade, saúde, bênção de Deus, uma adoração com o coração rendido, quebrantado ao Senhor. Amém, queridos? Deus deseja levantar os justos para governar. Quem é o justo? Justo é Sião. Sião somos nós. É de Sião que Davi governava. A partir de Sião que Davi governava. Então eu e você que somos Sião hoje, Deus quer estabelecer o seu governo a partir da nossa vida. Amém? Quantos ficam felizes por isso? Aleluia. Então o tabernáculo de Davi não é só o sentido de adoração, né? Aquela adoração para ter uma experiência, não. É para estabelecer o seu governo, o governo de Deus na terra. Veja o finalzinho, versículo 6. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Quantos nasceram em Sião? Ao Senhor, ao registrar, vai dizer: deixa eu olhar para o camarada, deixa eu ouvir a língua. Esse nasceu lá. Esse pertence a Sião. Esse aí, esse nasceu. Esse aí, Deus sabe quem nasce em Sião.